Olá, viva! Cá estamos então com o Paulo Moreira, como sempre, nas manhãs de terça-feira, a sua crónica, e hoje temos, Paulo, vários assuntos para abordarmos e todos eles, de certa forma, interligados. Vamos começar por falar da festa do Sporting, que veio causar uma grande confusão a muita gente e ainda hoje toda a gente a sacudir a água do capote quanto a responsabilidades. De que forma é que tu viste esta festa do Sporting? E por outro lado, tal como disse, está tudo interligado. De certa forma também a vacinação cá em Portugal, que está a bater recordes e está, digamos que, a ser feita cada vez com mais rapidez e mais eficiência, e depois, no que diz respeito ainda a festejos do futebol, no próximo fim de semana temos a Taça de Portugal e vamos lá ver o que é que vai acontecer. Bom dia. Olá, bom dia. Quer queiramos, quer não, apesar de diversificarmos nos temas, acabamos sempre por falar em Covid e na pandemia, enfim, porque está tudo interligado, como dizias. E, efetivamente, esta comemoração da vitória do Sporting no Campeonato Nacional transcendeu tudo aquilo que era expectável numa situação de pandemia, ainda que numa fase de desconfinamento. Aquela manifestação absolutamente gigante de público causou uma discussão agora no país alargada entre todos os setores, entre os comentadores, entre as pessoas ligadas ao desporto, as não ligadas ao desporto, os políticos, enfim, porque alguma coisa falhou ali no planeamento da comemoração, digamos assim, da vitória do Sporting. Porque até então tínhamos visto ações bem planeadas, bem entrosadas entre a PSP, a GNR, PSP e as autoridades políticas, as autoridades de saúde, sempre bem conjugadas. Assistimos a questões ligadas, por exemplo, às manifestações da UGT no 1º de maio, da CGTP do 1º de maio, as ligações que há com o PCP por causa da festa do Avante, enfim. Depois também o 13 de maio em Fátima, também muito bem organizado. 13 de maio em Fátima, com peregrinos à porta porque não podiam entrar. Exatamente. E de repente temos esta situação extraordinária, por lado negativo, obviamente. Portanto, há aqui dois aspectos que nós temos que ter em consideração que trabalharam para isso. A instalação de um ecrã gigante naquele recinto, portanto, desde logo apelou à concentração ali de pessoas, e depois a saída e depois, antes disso, a chamar as pessoas um DJ durante a tarde inteira, não é? Sim, eu já não queria falar nisso porque, enfim, pronto. Mas o facto de existir lá o coisa ecrã gigante, uma atração extraordinária, porque se não tivéssemos o ecrã gigante, se tivesse lá só o DJ, se calhar as pessoas não apareciam. Mas foi tudo mal, não é? Tudo mal. E depois, no final, a saída do autocarro do Sporting, que obviamente as pessoas já estavam na rua, então mais se concentraram naquela zona onde passaria o autocarro. Mas, Paulo, mas a pergunta que eu faço é, quando a própria PSP era contra a saída do autocarro, que sentido é que faz, a um dia de semana, um autocarro com as pessoas que estavam na rua sair do estádio às 2 da manhã, não foi às 11 da noite, foi às 2 da manhã, para chegar às 4 da manhã ao Marquês, quer dizer, pandemia. Nós compreendemos, eu até faço aqui a meia-culpa porque eu sou sportinguista, nós compreendemos que 20 anos de jejum é muito tempo. Mas, confessa, essa noite não dormiste e ficaste a ver televisão até às 4 da manhã. Não, pelo contrário, vi um bocadinho aquela confusão, desliguei e estive a ver outras coisas e a trabalhar outras coisas. Mas sei que muito boa gente, daquelas que defendem todas as regras da pandemia e tal, estiveram lá na manifestação, gente ligada à política, gente ligada ao comentário político, estiveram lá na manifestação, não foi a ver a manifestação, estiveram lá na manifestação. Resguardados, levaram máscara, ok? Mas uma concentração tão elevada de pessoas naquela circunstância pode trazer consequências que não sabemos ainda quais serão, esperemos que não sejam nenhumas, mas podem trazer consequências graves. Depois há outra situação, que é a intervenção policial, depois assim intervém ou não intervém. Ainda hoje li que uma criança de 16 anos, porque é uma criança, pode ficar cega por causa de uma bala de borracha que atingiu. Bom, são coisas que vão surgindo aqui e ali, mas o facto é que quem é que permitiu que se fizesse aquela concentração e a saída do autocarro? Como eu estava a dizer, o Sporting tinha um jejum de 20 anos,
mas tinha de comemorar de outra forma. E agora temos uma outra situação, esta vai trazer muita discussão, mas temos uma outra situação que falaste há bocado, que é, já proximamente, a Taça de Portugal em Coimbra, desta vez em Coimbra, em que os clubes, nomeadamente o Benfica, está a pedir que haja uma certa abertura para que haja público, não é? Mas depois os festejos, que seja Benfica ou seja Braga, vamos ter festejos. Vai haver festejos. Portanto, está tudo a ser preparado para que não aconteça o mesmo. Estão todas as forças intervenientes, políticas, de saúde, de autoridades preparadas para esta situação. Com a experiência desta situação do Sporting, vamos ver. E mais, vem já a seguir uma outra, que é a final da Liga dos Campeões, no Porto, com duas equipas inglesas. Não é? Duas equipas inglesas e com a previsão de 6 mil adeptos, que é aquilo que a UEFA propôs para... 12 mil, creio eu, 12 mil. Eu disse 6 mil, mas seja entre 6 mil ou 12, sim, não importa. Eu acho que são 12 mil. Mas de qualquer forma, são adeptos que vêm por aí, não é? E já agora vamos poder falar a seguir de um outro aspecto. Ingleses que vêm por 24 horas, mas que vêm invadir a cidade do Porto e o norte de Portugal, de certa forma. Uma bolha. Exatamente. A ver, vamos se a bolha funciona ou não, porque com ingleses bolha eu não acredito muito. E isso leva-nos, se calhar, já à fase seguinte da nossa conversa, que é o turismo, porque esta semana chegaram a Portugal cerca de 5.500 turistas ingleses só para o Algarve. E a vacinação em Portugal está a correr muito bem, mas de repente aparecem assim 5.000 turistas vindos do nada entre aspas, e de um país que, apesar dos turistas virem com vacinação concluída e com teste concluído, mas tudo isto é ainda uma grande incógnita, a pandemia é uma grande incógnita para todos nós, não é? Eu, como sabes destas nossas conversas, eu sempre defendi que devia haver um equilíbrio entre a saúde e a economia, porque de repente podíamos estar numa situação tal de depois sofrêssemos de outra situação complicada. Mas o que faz temer aqui é esta repentina invasão dos ingleses ao Algarve. 5.500 pessoas no Algarve, com desejos de férias. Quem não esteve em Albufeira naqueles períodos de verão é que não sabe como é que funcionam, não é? Em grupo. E curiosamente a Albufeira esta semana estava novamente com picos elevados de Covid-19. E todos nós sabemos que a Albufeira é uma coisa pequenina, onde toda a gente se concentra, não é? Claro, exato. Portanto, nós não sabemos como é que as coisas se vão desenvolver a partir daqui. Nem sabemos tampouco como é que a GNR e a PSP nas cidades maiores, mas a GNR sobretudo, que é que tem o controle do Algarve, que plano é que tem para conseguir controlar esta manifestação gigante de pessoas que vêm para fazer turismo no Algarve, ao mesmo tempo. Agora, que é excepcionalmente bom para o Algarve, claro, para o turismo do Algarve, para as empresas algarvias, isso é verdade, é um espetáculo. Mas será que nós vamos conseguir controlar toda esta avalanche? Mas se conseguirmos, também ficamos treinados para o verão. E se assim for, se conseguirmos, podemos ter um verão em termos económicos muito melhor para a restauração e turismo, muito melhor que os anos anteriores. Eu só queria deixar aqui uma referência que tomei nota neste domingo, que foi a disponibilidade que a área do turismo de Portugal tem para, através da Secretaria de Estado do Turismo, financiar apoio para as empresas turísticas na recuperação dos seus créditos, enfim, tentando dar uma certa folga, um certo fogo, digamos assim, para as empresas poderem retomar. E este sinal dos 5.500 ingleses pode ser, agora olhando só para o lado económico, pode nos querer dizer também, atenção, Portugal em termos do turismo não perdeu tudo. Eles estão aí prontos para vir outra vez para Portugal e podemos num ano, 2 anos, recuperar aquilo que fomos perdendo. Portanto, é importante vermos esta situação também por este prisma.
e eu penso que o nosso tempo está a esgotar. Só para terminar, estou aqui a olhar para os números da Direção-Geral de Saúde, 22.275 ativos ainda com o Covid-19, claro que são pessoas que tiveram positivo, mas podem até nem ter sintomas. Há cerca de 800 mil, mais de 800 mil recuperados, portanto, atingimos quase 1 milhão de pessoas que estiveram dentro desta situação. 17 mil mortos, é o balanço. Os mortos têm diminuído muito nestes últimos dias, ainda bem para todos nós, não é? Claro. Assim como... Mas os casos, eu tenho que puxar aqui abaixo, mas os casos provavelmente não saíram ainda, não baixaram aquilo que seria o desejável, porque estou a ver que há mais 334 casos confirmados. Estes números são referentes a ontem, portanto são 334 mais casos, mas que sejam 300, 320. Sim, andamos por aí. Há um número global de 300 que ainda... O número de segunda-feira nunca é válido porque é o fim de semana, é mais o domingo, esse 300 que estás a referir-te, mas isto só vem mostrar que a pandemia continua aí, não é? Que nada passou. Exato, ainda há um número de grandeza que é de levar em consideração. E claro. Atenção a estas manifestações por causa do futebol, atenção a outras manifestações que vão querer surgir, porque se o futebol faz, também vão querer fazer, e atenção a esta abertura dos bares no Algarve até às 22h30, bares e restaurantes, atenção a esta mistura toda. Vamos ver o que é que acontece nos dias mais próximos. Vamos ver mesmo o que é que acontece. Paulo, marcamos encontro para hoje 8 dias. Um grande abraço, uma boa semana para ti, sempre com muita saúde e seguindo as normas da DGS, há que nunca esquecer isso. Um grande abraço, até para a semana. Já para a semana. Deus.